Vamos lá, pessoal, vamos esclarecer alguma situação importante aqui. O que eu quero explicar para você nessa terceira aula de despachante de mercado imobiliário? Despachante de mercado imobiliário é aquele profissional que ajuda o investidor, ajuda o incorporador, ele cobra para fazer o quê? Um laudo técnico, um parecer. Ele ajuda também fazendo due diligência, ele ajuda também exercendo atividade registral, registrando no cartório, averbando, fazendo uma incorporação imobiliária, participando de um projeto de loteamento e também um projeto de condomínio. Então, esse profissional tem que ser bom, tem que entender tudo sobre o mercado imobiliário. Então, nós falamos aqui lá na primeira aula como adquirir uma propriedade, forma originária, forma derivada. Falamos lá na primeira aula dos contratos imobiliários. Falamos na primeira aula sobre loteamento, na segunda sobre loteamento, na primeira foi incorporação, a segunda loteamento, e agora não poderia ser diferente, não deixar de lado o condomínio, tá? Então vamos entender tudo sobre condomínio e eu conto com você. Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. Qual que é o conceito, professor Júlio, de condomínio? Primeiro é importante relembrar que o conceito de condomínio, segundo o Código Civil, porque aparece no Código Civil, quando a mesma coisa pertencer a mais de uma pessoa, cabendo, né, a cada uma delas ou uma delas igual direito e idealmente, né, sobre todo e cada uma de suas partes, certamente podemos dizer que existe condomínio. Cada consorte, olha o nome, consorte mesmo, você não está com sorte, só que é junto, consorte. Consorte quer dizer o quê? É dono da mesma coisa, consorte é dono da mesma coisa. Condomínio existe quando ele tem consorte, né? Dono da mesma coisa. É um direito, dono da mesma coisa, mas esse direito é delimitado pelos iguais direitos dos demais condôminos na medida de suas cotas, tá? Ou seja, resumindo, deixando mais didático, condomínio de fato, a situação quando duas ou mais pessoas têm direitos sobre um bem imóvel e exercem em conjunto esse domínio, sendo coproprietários em igualdade de direitos e deveres. Sendo que o Código Civil prevê 4 tipos de condomínios, tá? O voluntário, o necessário, condomínio necessário, condomínio edilício e o condomínio de lotes, né? E é sobre eles que nós vamos estudar agora. Vem comigo, presta atenção na aula que só quer fazer diferença na sua vida como despachante de mercado imobiliário, tá bom? Vamos lá. Condomínio edilício. O que é, professor Júlio? Condomínio edilício, os condomínios edilícios são compostos por imóveis em que há partes de propriedade exclusiva, também chamados de autônomas, e partes de propriedades comuns, né? Propriedades comuns. Então, temos propriedades exclusivas, privadas e propriedades comuns. As áreas de propriedades comuns, ou comum, são portaria, vamos lá, piscina, salão de festa, estacionamento, em alguns casos, porque tem vaga privativa, né? Então, são grandes exemplos. Ou seja, todas as áreas que todos os proprietários das áreas exclusivas, privadas, podem usufruir e têm direitos a partes iguais. Quero lembrar a você que os condomínios edilícios podem ser residenciais, comerciais ou industriais, tá? Basta serem imóveis com áreas individuais e comuns. Então, importante para você entender o que é condomínio edilício. Vamos para o próximo. Condomínio necessário, hein? Condomínio necessário são aqueles que indispensavelmente precisam ser formados com muros, né? Muros, cercas, paredes, etc. Acho que seria um grande exemplo. Eles devem ser estabelecidos, seguidos, seguindo as orientações da legislação brasileira. Condomínio tem regimento interno, condomínio tem convenção condominial, tá bom? O condomínio também pode ser classificado, mais uma, vamos pular para a próxima, a classificação do condomínio voluntário. O condomínio voluntário, os condomínios voluntários são aqueles criados a partir de uma vontade própria de um grupo de pessoas que podem ter laços familiares ou não. Essas pessoas se unem entre si e fazem um acordo sobre os que unem, né? Alguns exemplos de condomínio voluntário são compra e venda por duas ou mais pessoas, compra e venda de um terreno por duas ou mais pessoas, uma sociedade. Os condomínios voluntários também podem ser construídos para fins residenciais, comerciais, até mesmo industriais, tá? Condomínios de lote, gente, vamos lá, para o próximo, condomínio de lote, tem que saber tudo, hein? Tem que dominar tudo. Os condomínios de lote são condomínios fechados, ou seja, né, de terrenos onde cada terreno é uma unidade autônoma e as áreas comuns são aquelas que constam com a responsabilidade
e proporcionam direitos iguais a todos os proprietários das áreas autônomas. Podemos dizer que o condomínio de lotes é muito semelhante a um condomínio edilício. A diferença é que inicialmente não há unidades construídas. Deu para pegar? Não há unidades construídas. E aí eu trago para você que um condomínio de lotes é diferente de um loteamento. Eu acho que passou isso na sua cabeça, pois no loteamento você adquire-se apenas o espaço do lote, ou seja, um terreno dividido em partes menores, tá bom? Vamos lá. Os condomínios são divididos também numa classificação de horizontais e verticais, isso é importante falar. Olha, vem um sonho de valsa, a gente adora, hein? Que bacana, que legal. Vou tomar uma aguinha aqui. Aguinha não, agona, né? Toma sua água também, importante. Vamos lá. Os condomínios são divididos, então, em horizontais e verticais, além dos modelos que eu já falei aqui, previstos no Código Civil, não de processo civil, no Código Civil, há outras nomenclaturas, outras divisões, às vezes causa até confusão, né? As pessoas acabam se confundindo. Mas, em regra geral, para ficar bem didático, condomínio vertical é aquele em que há separação entre as unidades privativas e de pé, né? Ou seja, na vertical podendo ser um muro, uma parede, etc. É o caso, para ficar didático, o caso de casas, condomínio de casas, sobrados, por exemplo, condomínio vertical. O condomínio horizontal ou condomínios horizontais, condomínios horizontais são aqueles em que a divisão entre os imóveis privativos é deitada, né? Ou seja, na horizontal em relação ao chão. É o caso de um condomínio de prédios, por exemplo, onde apartamentos são divididos dessa maneira, tá bom? Mais uma classificação importante que eu queria trazer para você, não poderia deixar de lado, é o condomínio residencial, comercial, misto ou industrial. Além dos 4 tipos de condomínios descritos no Código Civil, edilício, necessário, voluntário e de lotes, e os tipos de composição, né, horizontal e vertical, há também os tipos de finalidade que eles se destinam, né? Então, a finalidade dos condomínios, nós temos o condomínio residencial, que serve exclusivamente para o uso de pessoas e famílias, a fim de moradia própria, fixa ou temporária. Já os condomínios comerciais ou industriais são destinados exclusivamente para as atividades laborais de comércio ou indústria, tá? Então, bem explicado aqui, tá bom? Então, agora sim, não restou mais dúvida, fica fácil, fica evidente. Trago para você, então, que o condomínio voluntário não vai esquecer, como o próprio nome diz, o próprio nome aduz, esta modalidade é de condomínio, esse condomínio é fruto de um ato negocial, portanto, voluntariedade de todas as partes envolvidas, disciplinado nos artigos 1314 até o 1326 do Código Civil, tá? O condomínio voluntário você vai achar no 1214 até o 1226 do Código Civil. É transitório e, consequentemente, assim é passível de divisão ou de extinção por intermédio de direito potestativo de qualquer um dos condôminos, tá? Condomínio necessário, como já tinha dito, nessa modalidade a autonomia privativa não é uma opção entre as partes, ao teor de que dispõe o artigo 1327, artigo 1327 do Código Civil. O condomínio necessário é aquele formado pela meação de paredes, cercas, muros, valas, sendo atingido por disposições especiais. Lembra você que o condomínio necessário, podemos dizer assim, ela está intimamente ligada, relacionada a 2 direitos, né? A direitos de vizinhança, ou de tapagem, o direito de construir, e se aplica de forma indistinta a imóveis rurais e urbanos, tá? Voltando no condomínio edilício, nós podemos dizer que o artigo 1331 do Código, no que diz respeito, né, no que classifica condomínio edilício, pode haver em edificações partes que são propriedades exclusivas e partes que são propriedades de uso comum de condomínios. É o famoso condomínio que costuma exigir ou existir de fato nos edifícios, e dessa forma, para a configuração dessa modalidade, o condomínio é necessária a presença de uma edificação, uma área privativa, uma unidade autônoma e uma área de uso comum também, tá bom? Eu traria também como exemplo, gente, esse condomínio, o condomínio edilício, né, que é o mais conhecido, ele decorre sim de